Segundo os astrólogos e filósofos do período helenístico, a alma escolhe qual é o tipo de experiência que vai viver aqui no mundo terreno a partir da encarnação. Mas ela não consegue, ela não escolhe do jeito que quer, mas com os elementos e os recursos que estão disponíveis. E esses elementos, esses recursos, são as condições astrológicas do momento do nascimento. O momento de nascimento é o ponto de partida da vivência da alma no mundo terreno, e esses astrólogos e filósofos explicavam essa jornada da alma ao longo da experiência humana através da metáfora da embarcação ou a metáfora náutica, explicando realmente, abstraiam, imaginem uma embarcação navegando. O que é o barco, quem é o capitão, quem é o timoneiro, quais são os remos que tem à disposição, quais são as probabilidades de eventos aleatórios à própria vontade, quem representa os ventos favoráveis e os ventos desfavoráveis, e tudo mais aí que uma embarcação tem para cumprir o seu destino. É uma visão bastante profunda, e se você gosta desse tipo de visão, então fica aqui porque a gente vai falar de muitas coisas interessantes que você pode observar na sua própria carta natal. Eu vou falar de todos os elementos, mas já vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário se você deseja ver cada um deles de uma maneira mais profunda, porque são muitos pontos que a gente vai explicar no contexto da embarcação, certo? Então, partimos aqui para nossa visão, mas aproveite agora para se inscrever no canal, ativar as notificações. O YouTube falha de vez em quando em enviar as notificações, mas é importante você ativar. Se você gosta de uma visão tradicional da astrologia, tem aqui a seção de membros com 2 níveis, sempre técnicas tradicionais, e tem a plataforma de cursos EAD aprenderastrologia.com.br. Vamos agora entender aqui então a metáfora da embarcação? Então, imagina uma embarcação, abstraia. Você que tem facilidade para visualizar, visualize uma embarcação no mar, navegando. Nós vamos identificar primeiro o que é a alma, qual é o tipo de alma, né, que está nessa embarcação da vida navegando ali, né? A alma é um ponto da carta, um luminar, né, o sol ou a lua, ou até mesmo o ascendente, já vou explicar para vocês como vocês vão identificar, mas vai identificar qual é o tipo de alma que está nessa embarcação, que está ali atravessando o caminho, né, da vida, né, está navegando ali pelas águas da vida, e que tipo de alma, então, que está ali naquela experiência? Bom, a partir da carta natal e do momento do seu nascimento, você deve olhar para um dos luminares, o sol ou a lua. Se você nasceu durante o dia, observe primeiro o sol e veja se o sol está na casa 7, na casa 10 ou na casa 11, dá até para considerar na casa 9. A casa 9 é uma casa cadente, mas é a casa de Deus, então alguns astrólogos colocam a casa 9 no conjunto das casas favoráveis aqui, né, elegíveis para identificação do predominador. Esse tipo de alma vai receber nomes um pouquinho diferentes, nomenclaturas um pouquinho diferentes de astrólogo para astrólogo. O Vétius Valens chama esse ponto de afeta, mas o Ptolomeu ele utiliza o termo predominador e outros astrólogos também utilizam esse termo, predominador. No decorrer da história da astrologia, esse termo se tornou o Hilege, Heileg, Heilag, Heilage, enfim, o Hilege, que é o doador de vitalidade. Para a metáfora da embarcação, ele vai representar o tipo de alma que está nessa embarcação viver. Então, primeiro observe a condição do Sol se você nasceu durante o dia. Se o Sol estiver na casa 8 ou na casa 12, ele não pode ser o seu predominador. Então, faça essa mesma observação para a condição da Lua. E só pode ser essas casas, tá? Casas abaixo da linha do horizonte, não. Então, veja se a Lua está na casa 7, na casa 10, na casa 11 ou até mesmo na casa 9. Se nem o Sol e nem a Lua puder ser, o seu predominador, o seu afeta vai ser o ascendente, certo? E aí, se você nasceu durante a noite, inverta a ordem. Olhe primeiro a condição da Lua, porque se você já tiver a Lua em uma dessas casas, ela já será o seu predominador. Se ela não tiver em um desses pontos, aí sim você vai observar a posição do Sol. Se ele estiver em uma dessas casas, ele vai ser o seu predominador. E da mesma maneira, se nenhum nem outro estiver nessas casas boas, vai ser o próprio ascendente.
A partir da identificação do predominador, você consegue identificar qual é o tipo de alma. Vamos deixar isso então para um vídeo, um segundo aqui, se for de interesse de vocês, coloca aqui nos comentários, tá? Porque a gente tem muita coisa ainda para ver aqui na nossa embarcação. Até anotei para não deixar nada de fora aqui. Bom, o segundo ponto, a partir desse predominador, nós vamos identificar um ponto que eu até fiz um vídeo aqui já há algum tempo, que é o termo oikodespotes. E alguns astrólogos dizem icodespotes, mas enfim, isso pouco importa. O que importa é o que ele significa. O oikodespotes, na metáfora da embarcação, é o próprio dono do barco, é o dono da alma ali. E ele é identificado a partir do planeta que tem mais dignidade essencial nesse ponto onde o predominador está. Então, eu vou dar um exemplo só para vocês saberem, não ficar uma coisa muito abstrata, né? Só para vocês conseguirem captar a ideia. O meu predominador é o Sol, tenho Sol na casa 10, nasci durante o dia. Sol em peixes, tá? E aí eu vou olhar no grau exato onde o Sol está, qual é o planeta que tem domicílio em peixes, tradicionalmente é Júpiter. Qual é o planeta que tem exaltação, é Vênus. Aí eu tenho o Sol no termo de Júpiter, vou acrescentando mais favorecimento para Júpiter. Ele está na triplicidade da água durante o dia, tem a regência de Vênus, depois de Marte e depois da Lua. O oikodespotes do meu Sol, do meu predominador, é Júpiter. Então eu tenho o predominador, o afeta, que é o Sol, e o oikodespotes é Júpiter. Então o dono da embarcação é Júpiter. E como eu vou interpretar isso? Eu vou para a carta natal e observo onde Júpiter está na minha carta. Olha, aqui pode surgir algumas dúvidas sobre qual sistema de casas utilizar. É interessante vocês usarem os signos inteiros por, por ser uma visão helenística, mas não só puramente, é porque ela é uma visão um pouco mais abstrata, né? Não é uma identificação de promessas propriamente da vida, que é uma metáfora. Então, pode utilizar a divisão por signos inteiros. E a partir do oikodespotes, então eu consigo identificar que Júpiter, que eu tenho ali no comecinho de signo de Aquário, vai ter um significado importante sobre como a alma está conduzindo essa experiência, né? Ele é o dono do barco, né? Ele é o dono da experiência, da embarcação que está navegando ali ao longo da vida, né? Passando pelas experiências da vida. Um terceiro ponto importante é o timoneiro. Ele vai ser o primeiro oficial dessa embarcação. O timoneiro é o próprio planeta que tem domicílio no signo ascendente. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Touro, o timoneiro da minha embarcação é Vênus, né? O que esse timoneiro significa? Ele vai representar qual é o caminho, né? Ele vai executar, né, o plano do oikodespotes. Então, trazendo isso para um termo prático da experiência humana, são os recursos que podem realizar a alma, né? A gente pode até entender isso como se fosse um propósito, ou pelo menos os elementos que a gente encontra para realizar o propósito. A gente viu em alguns vídeos anteriores aquela expressão do que aproxima a gente da divindade, seria mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, quando você tem Vênus, você vai ter uma expressão artística, sensível, harmoniosa, afetuosa, né? E aí, dependendo do signo onde ela está, isso aparece mais forte ou mais fraco, né? Esse é um ponto que a gente tem que considerar, né? Porque não é só a natureza, os significados naturais do planeta, mas as condições que ele tem em uma determinada carta. O Curios é um outro ponto, agora o Curios vai ser o capitão do barco, ele é a autoridade máxima e por isso ele é estabelecido segundo alguns pontos complexos, né? A gente tem uma série de etapas para identificar qual é o Curios, porque ele é o capitão da vida. É a partir desse ponto que nós identificamos como Curios que você consegue estabelecer realmente como a alma está se desenrolando na experiência humana, ou seja, por qual caminho é forte, né, a experiência dessa alma, porque ela é quem está conduzindo, né, ela é quem está dando o caminho para onde você tem que chegar, né, ela está indicando qual é o teu destino, certo? Então o Curios, ele vai ser identificado a partir do regente do ascendente, se houver planetas na primeira casa, o regente da 10ª casa, o planeta que é o regente do oikodespotes também, que a gente acabou de ver aqui, no meu caso, por exemplo, eu falei para vocês que o oikodespotes é Júpiter, ele está em Aquário, então o Saturno vai entrar aqui nesse cálculo.
o regente do lote da fortuna, o regente da alunação pré-natal. Vamos observar também se houver algum planeta na ascensão heliacal que estiver antes do Sol, em grau do zodíaco, entre 17 e 23 graus. Vamos identificar também se tem algum planeta antes do Sol, oriental ao Sol, ele também tem uma importância. E aí nós vamos identificar qual é o que aparece mais forte aqui pelas dignidades essenciais. E esse vai ser o Curious, é o dono máximo, é o capitão da embarcação, é ele quem está conduzindo. A gente pode até associar isso como se fosse uma indicação de destino mesmo, né? A gente pode até pensar como algo superior que está nos conduzindo na experiência humana, além até da própria alma, né? Que é o predominador. Então, qual o propósito, né? Que a alma veio realizar. O quinto ponto são os ventos ou os remos que nós temos à disposição. Imagine uma embarcação, às vezes os remos são bons, né? Você tem bons remos, às vezes você não tem bons remos. Então, para saber se é bom ou não é muito bom, a gente vai precisar observar as condições dos planetas que entram aqui. Quais? A gente falou lá no comecinho do predominador, o ilégio ou afeta, lembra? Então, a partir do signo onde ele estiver, nós vamos identificar qual é o elemento, a triplicidade do elemento. Na astrologia tradicional, nós associamos 3 planetas como regentes da triplicidade, tá? Então, por exemplo, se eu nasci durante o dia, eu vou olhar o regente diurno da triplicidade de peixes, que é onde está o meu predominador, que é o Sol, no signo de peixes, é Vênus, né? Então, no meu caso, né, Vênus vai representar os bons ventos que eu tenho. Isso vai dando muita. Vai trazendo muitos elementos e até uma certa facilidade para a gente conseguir entender, em termos de características pessoais e da nossa própria vida, com o que a gente pode contar para chegar a realizar esse destino para o qual a alma veio viver a vida aqui na experiência terrena. E como vocês viram, no meu caso, Vênus aparece em alguns momentos, né? Ela aparece como primeiro oficial, timoneiro. Ela aparece aqui agora como regente da triplicidade, os ventos favoráveis que eu tenho. Ou seja, toda vez que eu utilizar certas características naturais de Vênus na minha experiência humana, eu vou cada vez me aproximando mais do destino que eu tenho que realizar. Não que seja o próprio destino, mas ela é um dos elementos, né? Ou o principal elemento que acaba facilitando com que eu realize a experiência, né? Então, a gente busca os significados do planeta naturalmente e as condições dele na nossa carta natal, para a gente conseguir perceber se isso é mais fácil, é mais difícil, o que representa, quais são os significados naturais, tá? E a gente tem um regente participante da triplicidade, por exemplo, no meu caso, que é a triplicidade da água, o regente participante é a Lua. E a Lua, ela já representa quais são os remos que eu tenho em mãos ali. Será que são bons remos ou é só um pedaço de madeira ali que eu tenho em mãos, né? No meu caso é a Lua, eu tenho a Lua em Áries. A Lua tá peregrina, ela tem aspectos difíceis, ela não tá muito legal, não. Então, meus remos não estão assim muito bons para essa travessia, né? Eu tenho até com que contar ali com Vênus, mas os remos estão bem fraquinhos. São os remos, mas é o que eu tenho em mãos, né? Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, eu tenho a Lua em Áries, tem que desenvolver autonomia, independência para trilhar esse caminho aqui, porque é o que eu tenho em mãos. A gente pode pensar assim, uma Lua em Áries tem autonomia? Não dá para contar sempre com o auxílio do outro, não dá para contar sempre com as oportunidades. Às vezes você próprio tem que criar a oportunidade, abrir o próprio caminho, entendeu? Mais ou menos assim nesse sentido. E o sexto ponto é o guardião das crises, né? A gente diz que ele é um segundo oficial da embarcação, que é o próprio lote da fortuna. Na verdade, assim, eu já expliquei para vocês quando a gente falou de lote do espírito e tal, que a ideia por trás da constituição de lotes ou partes, ela vem exatamente dessa visão de ser um pedacinho da essência celeste que nos cabe. E por isso estaria um pouco além das condições de escolhas naturais. Os lotes, eles são associados a sortes, né, até o termo em árabe é sortes ou seta mesmo, né, assim, significa alguma coisa como sorte. Então, o termo traduzido seria a sorte da fortuna, a sorte do espírito, né. É lógico que, assim, dependendo da condição da carta, isso aparece realmente como algo mais fácil, sortudo mesmo, né, ou pouco sortudo. Observando as condições do lote da fortuna, conseguimos entender o que pode acontecer na vida do nativo, além das configurações
que estão no controle dele, né. Bom, gente, essa é a metáfora da embarcação, e dentro do contexto da metáfora da embarcação, o daimon pessoal é aquela força, né, que é assim, eu não gosto muito de pensar numa entidade mesmo como um ser, mas como uma força mesmo, que vai constantemente, continuamente lembrando a alma da conexão com a divindade, vai sempre conectando com o destino que ela tem que percorrer, né, o destino para o qual aí ela tem que no qual ela tem que chegar, né, ali no ponto final, tá. Então a metáfora da embarcação, ela inclui esses pontos interessantes aqui, esses pontos da carta natal, ela é complexa, até algumas escolas de astrologia dão cursos sobre a metáfora da embarcação, a metáfora náutica, mas aqui no canal dá pra gente trabalhar, eu acho que é acessível para todo mundo, principalmente se pelo menos para a gente pegar um ponto elementar, assim, da ideia e depois vocês irem trabalhando. É lógico que assim, gente, para fazer uma análise consistente, identificar isso com mais substância, é importante que você tenha um conhecimento sobre astrologia. Você vai precisar conhecer, por exemplo, quais são as dignidades essenciais. Eu posso até deixar aqui no vídeo um link com uma tabela de dignidades essenciais, mas é muito mais do que isso só. Precisa conhecer as condições, enfim, todo o jogo da linguagem, toda a linguagem astrológica para você conseguir entender quais são as facilidades e dificuldades, se esses pontos eles estão fortes ou estão fracos, porque como eu falei para vocês, no momento da partida da alma, ela usa os elementos que ela tem em mãos, que são as condições astrológicas do momento. Não é exatamente o ideal, mas é aquilo que tem ali, então vai ter que trabalhar com aquilo para chegar onde é preciso chegar, certo? Então lembrando o predominador, o que é um dos luminares ou ascendente. Depois nós vamos identificar a partir dele o Oiko Despotes, que é o planeta que tem mais força nesse ponto do predominador. Lá no período medieval chamavam isso de Almuten, né, então seria o Almuten do predominador, né, do luminar. Depois nós vamos identificar qual é o primeiro oficial, o timoneiro ali, que é o regente do ascendente. Vamos identificar os ventos favoráveis, né, a partir dos regentes das triplicidades. O regente da seita, tá vendo? Seita já é um outro termo da astrologia tradicional, da triplicidade onde está o predominador e o regente participante, tá? Vamos identificar também qual é o Curios, e aí como eu falei para vocês, ele tem várias etapas, né, ele é bem complexo, então é legal a gente pegar um vídeo só para falar do Curios, porque a gente vai passar por essas etapas com calma, né. E o daimon pessoal, que é essa força, né, que nos conduz, e ainda a gente tem também o segundo oficial, que é o lote da fortuna, que fala do acaso ali também, tá bom? Então, pessoal, a metáfora da embarcação inclui todos esses pontos e ela serve para quê? Ela serve para você identificar qual é o propósito da alma, o que você tem em mãos, em termos de característica, como eu expliquei para vocês, né? O primeiro oficial do meu barco é Vênus, né, mas Vênus também é o regente da triplicidade da seita, então significa, os ventos favoráveis, então toda vez que eu utilizo esses recursos de Vênus, né, presentes na minha carta astrológica, eu me aproximo mais, tenho mais facilidade em cumprir o destino que foi estabelecido pela minha alma, né, por exemplo, tá. E assim a gente consegue ir identificando então o que a nossa experiência significa em um termo mais profundo, tá bom? Então me fala aqui nos comentários se vocês querem ver, né, essa visão mais aprofundada, no contexto até, que a gente pode colocar mais espiritualista mesmo, porque é muito profunda, né. A partir dessa interpretação, desse reconhecimento, você vai ter elementos bem profundos, não só identificar as facilidades e dificuldades em cada uma das áreas, né, como a gente faz em uma leitura comum da carta natal, mas algo mais profundo mesmo, tá bom? Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu comentário e me fala aqui também se você já conhecia essa visão da astrologia helenística, e a gente vai trabalhar bastante com isso, gosto muito dessa visão. Agradeço a todos, então até o próximo vídeo, até mais.